Na luta principal do UFC Columbus, o Chris Daukaus versus Curtis Blaydes, o Blaydes confirmou seu favoritismo, mas ele surpreendeu da maneira que ele confirmou esse favoritismo. Na prévia dessa luta que eu fiz pro meu canal, eu falei que um dos pontos fortes do Blaydes era como ele utiliza constantemente as fintas, troca de nível, hora em cima, hora embaixo, forçando o adversário a se preocupar com as duas alturas, porque quando o adversário foca em defender as quedas, toma mãozada, e quando foca em defender a mão, toma uma queda. O Blaydes ficou especialista nisso e venceu a grande maioria de suas lutas dessa maneira. Um outro ponto ainda que eu citei foi que o Blaydes é muito difícil de ser atingido, porque ele não para de se mexer com muitas fintas, trocas de níveis e troca de base. Inclusive, essa estatística que eu não tinha conhecimento é prova disso. O Blaydes é o segundo colocado da categoria que menos recebe golpes do adversário, 1,65 por minuto. Aí no de olho da luta do Blaydes contra o Cigano, que eu fiz há um tempo atrás, eu comentei o quanto o Blaydes havia melhorado. Nessa luta contra o brasileiro, o Blaydes já havia mostrado que não tem mais medo de trocar com os melhores, apesar da ideia sempre ser levar para o lado do wrestling, que é o seu ponto forte, mas nenhum adversário agora pode bobear porque o bichão está melhorando muito. E nessa luta do UFC Columbus contra o Daukaus, o Blaydes subiu ainda mais alguns níveis dentro da sua evolução constante. Então vamos olhar de perto o que rolou nessa luta. Nesse primeiro round, deu para perceber duas coisas impressionantes. O Blaydes está absurdamente melhor na parte em pé, confiante, consciente, técnico nas suas defesas e a mão pesada como sempre. E número 2 é que Blaydes, que tem o maior número de quedas da história dos pesados, são 62 quedas, ele não utilizou seus movimentos característicos de mudança de nível. Ele não utilizou fintas de quedas para confundir o adversário, ou seja, Blaydes simplesmente trocou 100% do tempo em pé contra um nocauteador do nível como o Daukaus. E isso fortalece ainda mais o primeiro ponto, que esse wrestler está voando também na parte em pé. Mas também essa confiança, claro, veio da sua melhora constante, mas em específico nessa luta aconteceu uma coisa que talvez tenha mudado o ritmo e o rumo desse combate, que é o seguinte: nos 30 primeiros segundos desse round, o Daukaus dominou. Saiu do jab conectando um overhand, no lance seguinte entrou pelo meio com um direto certeiro, como era de se esperar, pela mão rápida que esse peso pesado possui. E a partir desse momento, todo mundo achava que o Blaydes iria começar a mudar o nível para não deixar o Daukaus 100% confortável na sua trocação. Só que o melhor wrestler da categoria mostrou que também está muito afiado na nobre arte. Com uma envergadura maior, o Blaydes consegue interceptar quase todos os ataques do adversário. E depois desses dois ataques rápidos do Daukaus, o Blaydes chuta baixo, voltando com um cruzado de esquerda bem fechadinho que pega limpo no queixo. E 3 segundos depois, o Blaydes desfere esse jab direto saindo em ângulo. Essa saída para a esquerda dá mais pressão no golpe e ainda tira a cabeça da reta do jab do Daukaus. Esse golpe é nítido que ele sentiu bastante, até porque deu uma entortada no joelho, e depois desse lance, ele ficou muito mais receoso de atacar novamente. E passou o próximo minuto apenas se movimentando, parecendo que estava se recuperando desse mini knockdown. Essa pausa nos ataques é algo natural para os pesos pesados, mas não para o Daukaus, que tem a maior taxa de golpes da história dos pesados. 7,71 golpes por minuto. E parece que ele não se recuperou muito bem depois disso. Esse lance, por exemplo, o Daukaus toma um chute e caminha para frente com a guarda aberta, meio sem rumo. Então ele é parado abruptamente com o jab do Blaydes. Me pareceu que, depois dessa dobrada de joelho, o Daukaus não é mais o mesmo nos seus ataques, ele fica mais lento, ele se desequilibra mais fácil, e então o Blaydes consegue defender todos os próximos ataques com grande eficiência. E nessa altura, o Blaydes deve ter percebido já que o Daukaus não está 100%, e isso lhe deu mais confiança em ficar somente em pé, sem precisar incluir o wrestling na sua estratégia. Ou seja, o Blaydes estava abusando no jogo de perna, utilizando ângulos de boxeador para atingir o adversário e fazer essas defesas muito técnicas. Agora imagina, o Daukaus deve ter treinado muitas horas as defesas de quedas. Afinal, ele lutaria contra o melhor wrestler da categoria. Mas durante o primeiro round todo, ele esperando essas quedas e não veio nada. Nenhuma pequena finta que a luta poderia se desenvolver no wrestling. Eu duvido que ele estaria imaginando essa situação. O adversário lutou boxe puro e o pior, foi superior
superior na própria especialidade do Dacaus. No round 2, chega o nocaute com um direto de direita de encontro. Mas aqui não foi somente 2 golpes simultâneos que, na sorte, o golpe do Blaydes chegou primeiro. Tem um elemento importante aqui nesse lance. O Blaydes gosta de trocar de base em suas lutas, mas ele troca de base por poucos segundos e já volta para sua base forte. Às vezes o lutador muda sua base para quebrar o ritmo da luta, fazer o adversário pensar um pouco mais, ou até mesmo muda a base para fazer uma entrada de queda, porque muitos wrestlers eles utilizam a base de canhoto para entrar. O grande lance é que o Blaydes não muda a base para atacar em pé, e sim pelos outros motivos que eu citei. Por isso que quando o Dacaus viu o Blaydes trocar de base para canhoto nesse início do segundo round, ele aproveitou para tomar a iniciativa do ataque, já que ele sabia que atacar na base de canhoto não era o forte do Blaydes. Então, Dacaus pisa por fora e parte com direto. Só que aqui, em uma fração de segundo antes desse movimento, o Blaydes dá um passo atrás voltando para sua base forte. Quando o Dacaus já está no meio do caminho, o Blaydes desfere o seu direto de direita agora na base de destro. Sem muito esforço e sem precisar colocar muita força, porque o ângulo que o Dacaus se aproxima, que deveria ser por fora na base de canhoto, agora passa a ser por dentro e vai de encontro ao direto do Blaydes. Um misto de timing, técnica, preparação, sorte, estrela, universo, tudo ao mesmo tempo. Foi o tipo de vitória que, se o Dacaus fosse top 5, por exemplo, com certeza a próxima luta do Blaydes seria uma disputa de cinturão, ou pelo menos uma disputa de cinturão interino. Mas, de qualquer maneira, só tem monstro no top 5 dos pesados, ou seja, o bicho vai pegar nos próximos episódios. Se você gostou dessa análise, solta a bomba no like e eu te vejo no próximo vídeo.